E aí, pessoal, como vão todos? Estamos novamente aqui no canal Seguros e Sinistros ponto a ponto para apresentar para vocês mais um vídeo do tema 12 que envolve a parte de processo judicial. Tá? Muitas vezes há clientes nossos que são demandados judicialmente e nós precisamos também atendê-los porque está envolvido alguma apólice de seguro, por exemplo, né? E esse vídeo aqui é o de número 7, né? Ele tem a seguinte pergunta que a gente pretende responder agora. Como os excludentes de responsabilidade impactam no seguro de responsabilidade civil? Como os excludentes de responsabilidade impactam no seguro de responsabilidade civil? Tá? Então, com toda a calma, nós vamos apresentar aqui os excludentes de responsabilidades, que são 6, né? Estão lá identificados no o código civil, né? E dali surgem essas excludentes de responsabilidade que são muito importantes nós conhecermos, porque nesses casos aqui, um determinado cliente nosso, por exemplo, pode estar sendo demandado judicialmente ou tendo-lhe apresentado uma culpa, uma responsabilidade. Se recai dentro de um desses excludentes, essa culpa se exime, ela não existe mais. Tá? Então, com toda a calma, nós vamos apresentar esses 6 excludentes com alguns exemplos. Né? Mas antes de mais nada, deem o seu like, apertem o sininho aí e façam a sua inscrição para que vocês recebam os vídeos do canal, né? Que já temos aí perto de uma centena de vídeos, né? E a cada 2 semanas nós fazemos publicações novas, tá? De 12 temas. Esse aqui é o tema número 12, tá? Então, sem mais conversas, a tela ali está meio em branco. Nós vamos apresentar o primeiro excludente de responsabilidade, dando sequência aqui ao nosso conteúdo. Eis aí, estado de necessidade. Tá? Esse é o primeiro excludente de responsabilidade, tá? Que ele está designado da seguinte maneira. Tá? O estado de necessidade é a deterioração ou destruição de alguma coisa alheia, tá? Às vezes até pode ocorrer a lesão de uma pessoa, mas a fim de a gente remover um perigo iminente, ou seja, o que aconteceu tem um pressuposto superior em função da necessidade que aquilo foi feito, né? Eu vou dar um exemplo que fica melhor explicado. Por exemplo, você está dirigindo um veículo, né? E acontece que é muito comum, às vezes uma criança cruza na tua frente, ou de bicicleta, ou a pé, ou correndo atrás de uma bola, e você precisa desviar o carro para evitar o atropelamento dessa criança e atinge um muro de uma residência ali do lado. Tá? Derrubou o muro, né? O proprietário do muro vai querer cobrar de ti o reparo do muro. Tá? Nesse caso, como você, por estado de necessidade, provocou o desvio para evitar o atropelamento de uma criança, né? Esse dano que você provocou, né, fica classificado como um estado de necessidade. Tá? Então, se não fosse isso, a criança seria atropelada. Então, o bem maior é a criança. Né? E assim outros exemplos que nós podemos ter. Houve um caso, por exemplo, que eu soube, a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente rodoviário e ficou presa nas ferragens do veículo. Né? Aí o que aconteceu? Os bombeiros chegaram lá e, através de equipamentos hidráulicos, eles removeram todo o capô do veículo para liberar acesso à pessoa que estava acidentada dentro do carro e para fazer uma remoção segura e evitar danos maiores corporais da pessoa. Né? E essa pessoa depois entrou em juízo contra o Corpo de Bombeiros porque o veículo acabou dando perda total por causa
da remoção da capota, que ela foi cortada, né, com uma tesoura hidráulica. E, obviamente, o que foi alegado? Um estado de necessidade. Se não fosse isso, a pessoa poderia, né, sofrer danos corporais muito maiores, né, no caso da remoção dela, ou talvez nem a tentativa de remoção poderia ser feita. Então, isso é um estado de necessidade. Tá bom? Vamos ver o segundo. Legítima defesa. Tá? A legítima defesa são aqueles atos praticados, tá, no exercício regular de um direito. Né? Por exemplo, se eu estou defendendo um familiar meu ou uma outra pessoa, não importa, né, de uma agressão, né, e esse meu ato de defesa acaba provocando algum dano nesse agressor ou em algum objeto de propriedade dele. Né? O bem maior é a defesa de um direito meu, que é proteger alguém, né, ou alguma outra coisa de uma agressão que é ilegítima. Né? Então, isso também classifica como se excludente de responsabilidade. Né? Então, normalmente, quando acontece a legítima defesa, ela está sempre envolvida, né, na proteção de um bem maior que deve ser a pessoa. Tá? A pessoa. Vamos agora ao terceiro. Exercício regular de um direito. Tá? O exercício regular de um direito, tá, ele trabalha também dentro do Código Civil, no artigo 188. Tá? Vou dar um exemplo. Se um agente extrapola os limites racionais, tá, do legítimo exercício do seu direito, tá? Se ele extrapola, ele passa do limite para exercer o seu direito, né, e acaba causando um dano. Aí sim é um abuso de direito. Tá? Agora, se ele não cometeu esse abuso, ele está no exercício regular, é um excludente de responsabilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um agente de polícia, por exemplo, arromba a porta de uma residência para o cumprimento de uma ordem judicial. Tá? Então ele danificou a porta dessa pessoa. Né? Vamos supor, daqui a pouco a porta foi perdida, precisa lá mais de R$1.000 para consertar a porta. Tá? Então ele necessitou porque a pessoa não abria a porta para ele fazer o cumprimento do mandado. Né? Então ele arrombou a porta. Até aí, um exercício regular de um direito. Isso é um excludente de responsabilidade. Mas vamos supor que ele, além de arrombar a porta, ficou chateado com aquilo, né? Cumpriu o seu mandado, mas foi lá e acabou quebrando outras coisas dentro da casa da pessoa. Tá? Aí ele extrapolou esse direito. Aí essa excludente deixa de existir porque ele abusou desse direito. Mas se até então ele cumpriu por mandado, apenas arrombou a porta e fez o cumprimento do mandado, é o exercício regular do direito e, portanto, é um excludente de responsabilidade. Tá? Vamos ver o próximo, o quarto. Caso fortuito e força maior. Tá? Caso fortuito e força maior é um dos excludentes mais conhecidos que a gente tem, está lá no Código Civil também. Tá? Normalmente está caracterizado por uma coisa que aconteceu e era inevitável que acontecesse, ou imprevisível o ato que acontecesse. Tá? Normalmente isso fica vinculado a elementos da natureza. Né? Por exemplo, um terremoto, né? Ou algum evento da natureza, né? Que acabou causando um dano e por esse motivo, por exemplo, um caso que é do meu conhecimento, uma embarcação estava num rio transportando carga e o rio estava com uma correnteza um pouco mais alta em função de chuvas fortes. E pelo problema de governo, de manobra da embarcação, a embarcação bateu numa pilastra de uma ponte e derrubou a ponte. Um custo absurdo para o reparo da ponte,
E evidentemente que o governo do estado cobrou da empresa de navegação o reparo dessa ponte, né? Porque a embarcação, propriedade daquela empresa de navegação, bateu com a proa do barco e derrubou a ponte. E a empresa de navegação alegou caso fortuito e força maior, porque a correnteza do rio estava muito forte devido às chuvas que tinham acontecido alguns dias antes. Perícia foi feita e identificou que não foi esse o caso. É que na hora, quem estava cuidando do timão, da manobra da embarcação, não era o piloto determinado, o comandante, e sim o marinheiro. Então houve um erro ali e aí então se desclassificou o caso fortuito e força maior. Entendem? Aí deixou de ser um excludente de responsabilidade. Tá? Então agora vamos para o quinto excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Tá? A culpa exclusiva da vítima é quando a pessoa, ela mesma, causa o dano a si mesmo, né? A si próprio, né? E não tem como imputar uma responsabilidade a alguém, né? Por exemplo, uma pessoa se lança na frente de um automóvel, né, em movimento, no sentido de praticar um suicídio, né? Ou às vezes até numa ideia de obter uma indenização, né? E aí não vem a óbito, se for uma tentativa de suicídio, e aí que é cobrado o proprietário do veículo, né, a recuperação das suas lesões e indenizações por perdas e dano moral, né? Se ficar comprovado que ela teve a intenção de causar isso, né? Ela premeditou o fato, né? Isso se classifica como uma culpa exclusiva da vítima, né? Ela é que teve a intenção, né? E não pode atribuir a ninguém a responsabilidade por esse fato, tá? Então aí o proprietário do veículo fica eximido dessa responsabilidade, tá? E a sexta e última excludente de responsabilidade, nós temos o fato de terceiro, tá? O fato de terceiro, a princípio, desde que haja uma atuação que possa imputar uma participação de um causador do dano, tá? Eu vou dar um exemplo que fica melhor de esclarecer, tá? Motorista de veículo, tá? De maneira assim imprudente, tá? O motorista do veículo, por exemplo, está fazendo uma manobra para ultrapassar um caminhão numa rodovia, por exemplo, ou numa via mais expressa dentro de uma avenida, por exemplo. Entra para a esquerda, faz a ultrapassagem e o caminhão que estava ao lado dele, está sendo, por exemplo, sendo ultrapassado, de maneira imprudente faz uma manobra e acaba arremessando o veículo, tá? Para fora da pista. E esse arremesso para fora da pista do carro, o carro acabou atropelando uma pessoa, tá? O carro, nesse caso, foi o que atropelou, né? Mas o fato foi de um terceiro. Por quê? Porque o veículo foi o bem que atropelou, mas a causa do atropelamento foi um fato de terceiro. Foi uma manobra equivocada do caminhão que acabou arremessando o veículo para fora da pista. Então, isso é um excludente de responsabilidade para quem é o proprietário do automóvel que acabou saindo da pista por culpa do caminhão. A responsabilidade é transferida para o caminhão e não para o veículo que atropelou, porque é um fato de terceiro, né? O veículo aí foi apenas o objeto da ação e não o responsável pela ação, tá? Então são 6 excludentes de responsabilidade que são importantes, estão lá no Código Civil, tá? Que garantem em muitos casos que o nosso cliente, por exemplo, se exima da responsabilidade, né? Claro, o fato está que se houve demanda judicial, né, isso aqui é uma orientação para os colegas corretores,
para que consigam manter os seus clientes atualizados e cientes do que está acontecendo, né? E poder auxiliá-los, porque como eu sempre comento com vocês aí, o corretor ele tem que ser um consultor, antes de mais nada. Antes de ser vendedor, precisa ser um consultor, né? Então, fica essa orientação para vocês aí. Espero que tenha sido adequado, tá? Tenha sido útil, né? E reitero, faça a inscrição no canal, ok? Muito obrigado, ficamos por aqui então. Fiquem com Deus.